volta ao nosso podcast Faz Vender e hoje eu estou com um convidado muito legal, o Frederico Melazzo, que ele é sócio e diretor comercial e de marketing da Strategy, que é uma empresa já com uma certa tradição no mercado de inteligência comercial, inteligência de mercado. Fred, bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Que isso, eu que agradeço aí seu convite, Fabão, né? Temos uma história grande aí, uma história legal, né? É. Muito trabalho junto. E estou lá na Xtrategy, já tem 15 anos. A Xtrategy, né? Como você falou aí, é uma empresa de inteligência de mercado e foi natural ao longo do tempo a gente desenvolver algumas plataformas que dão suporte para os nossos serviços, Que funcionam né? como SaaS. Sim, funcionam como SaaS, às vezes a gente desenvolve sob medida também para Uhum, clientes, né? uhum, Em alguns formatos. Então, é natural, você começa a desenvolver um modelo de cross-sell, né? De uma empresa indicar negócio para outra empresa. Aonde que nós vamos colocar essas indicações? Então, a gente desenvolve, aí isso evolui e uhum, passa, né? E é até assunto aqui hoje, né? Da gente vamos incentivar o pessoal a usar essas indicações, né? uhum, Vamos usar gamificação, como é que uhum, nós vamos fazer isso? Aí junta com a história também, né? De outras empresas, de uhum, outras experiências que a gente tem, meus sócios aí, né? uhum. Em trade marketing, em programas de incentivo e Qual tal. que é o E aí você arroba? vai desenvolvendo. Xtrategy.com.br, LinkedIn, Fred Melazzo e também Xtrategy, @Xtrategy. É X-Strategie, né? X-Strategie, Muito bem. Legal, Fred, vai que ser é para muito ser bacana. diferente. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre como conquistar e manter o engajamento dos times de vendas com as metas estabelecidas, que eu acho que não é problema de ninguém aqui, né? Mas como é que eu faço para o meu vendedor se manter engajado? Eu estabeleci uma meta e uma das coisas que a gente falou, inclusive na imersão Faz Vender, que alguns que estão assistindo participaram, Que eu tive lá. você teve lá, né? Foi muito bacana. E a gente falou sobre meta, né? Meta não é uma atribuição exclusivamente do vendedor. Meta é uma atribuição da empresa. A empresa estabelece para si mesma algumas metas que vão funcionar como um fiel da balança do meu planejamento orçamentário. Sim, Então, sei lá, o cara de RH, o cara de operações, todos eles estão comprometidos e eu preciso garantir que o vendedor esteja comprometido também, né? Então, eu queria abrir a nossa conversa falando sobre incentivo comercial, que é um assunto delicado. é, ajeitar aqui. O fantasma do incentivo comercial. Quando a empresa não vende, então vamos fazer um incentivo de vendas. Quando a empresa vende, a gente esquece que a gente tinha um incentivo. Como é que funciona esse fantasma do incentivo de vendas? Fala um pouquinho sobre as experiências que você teve em 15 anos de história. Cara, e até mais, né? Porque, na verdade, são 15 anos de Xtrategy e 15 anos de área comercial em algumas empresas antes da Xtrategy. E sempre próximo ali dessa questão comercial, da questão de marketing, de incentivos. Uhum, Então, realmente é o que você falou. O incentivo, ele tem um fantasma, porque ele, às vezes, ele é a tábua de salvação, né? A coisa não está acontecendo como devia e precisamos incentivar as pessoas a cumprir as metas. E às vezes eh, ele faz parte de uma dinâmica, ele faz parte de um ambiente, né? Em uhum, determinados modelos de negócio, ele pode até ser um produto da empresa, né? uhum, Que se vende, por exemplo, um distribuidor vende um programa de incentivo para a indústria, né? O atacado, né? Então, uhum, ele depende muito de como está sendo colocado assim. Mas sim, temos um problema. uhum, Porque, e ele começa justamente por falta de planejamento do incentivo. Gostei uhum, demais, né, lá na imersão, né, essa questão da meta da empresa. uhum, Então, como é que eu levo ou eu distribuo essa meta dentro de uma área comercial? uhum, E aí, de repente, eu tenho alguma questão de planejamento da empresa, de meta, que eu estou falando de algumas metas. uhum, Só que quando eu vou para a área comercial, quando eu vou falar com o vendedor, essa meta não tem nada a ver com o que eu estou falando há meses uhum, para ele. uhum, E aí eu dou uma meta para esses caras, né? Dou uma meta para a equipe que a empresa está falando de outra coisa. E eu não falo mais para eles sobre isso. Eu lanço um programa de incentivo agora, uhum, passo
3 meses sem falar sobre isso, ele não sabe onde acompanhar, ninguém vai lá falar para ele, ó, o incentivo, ó, o incentivo. A empresa está falando de outra coisa. Uhum. A comunicação está falando de outra coisa. Uhum. Então ele não tem feedback do que ele tá fazendo. Né? Passa 3 meses, aquilo acabou já. Ninguém viu. Aí é o que a gente fala que prêmio cai no colo. O Uhum. cara. Você já viu isso. Aham. Após o vendedor tá lá, de repente alguém liga para ele. Você Pra onde acabou que eu de- mando o prêmio? Acabou de ganhar uma moto. Que prêmio! Aham. Cara, eu já vi gente de área comercial ganhar carro. Uhum. Você ligar pra pessoa pra falar que ela ganhou um carro e ela falou assim: ganhei carro da onde? Por Uhum. que você quer colocar um carro no meu nome? Uhum. Como assim? Mas isso aí é o carro pra eu trabalhar? Tipo assim, o cara nem tinha entendido, nem sabia do que ele estava participando. Uhum. Então, você tem um descasamento, Uhum. né? Geralmente, entre a realidade, o que está rolando, o que está sendo cobrado na empresa, o que está sendo falado todo dia, toda hora, e o programa de incentivo. As coisas têm que conversar, as Uhum. coisas têm que falar. E o sujeito, né, que está lá todo dia no campo, ele já tem 1 milhão de coisas na cabeça. Uhum. Então, muitas vezes, o incentivo é mais uma coisa. Ele não conversa com o resto das coisas que estão sendo faladas com ele. E será que o incentivo não tinha que ser a coisa? Então, eu entendo que sim. Eu entendo que sim. O incentivo, o programa de incentivo, e aí já entra, né, alguns conceitos, né, algumas evoluções que a gente está vendo aí. O programa de incentivo, a gente chama ele de uma versão anterior do que deveria ser hoje. Por quê? Porque ele é muito ligado na questão extrínseca, que a gente fala em metodologia de gamificação. Ele é ligado na troca. Uhum. Na mercantilização, ou seja, faça isso que eu te dou isso. Certo. Né? Que isso está na vida de todo mundo, igual Aham. o programa de pontuação. Compre mais, a cada X reais você ganha 1 ponto. É Aham. uma troca. É uma troca pura e simples. E o que se vem estudando já há muito tempo, e a gente sabe isso às vezes naturalmente, porque a gente vive isso todo dia, mas quando você vê uma metodologia, né, alguém estudando sobre isso, fala, isso aí faz sentido. Então, o que eu pensava, e ele te dá mais elementos, é que você tem que também trazer o lado emocional do Uhum. sujeito. Lado esquerdo, lado direito do cérebro, né? Uhum. Lado esquerdo mais prático, mais Lógico. analítico, lado direito mais emocional. Você tem que trazer isso tudo. E às vezes você fica trazendo mais incentivo, que é mais troca mercantilista, para um ambiente que tem questões emocionais envolvidas e você não casa isso tudo junto. Vira uma remuneração, né? Vira uma remuneração. Às vezes ele já conta com aquilo, E né? cê- Ele não percebe a importância Uhum. daquilo, ele não entende que ele é parte importante daquilo ali. Ó, Certo. Fred, eu vou abrir em duas vertentes aqui, ó. Isso que a gente está falando, porque eu tenho certeza de que a galera que está assistindo a gente pensa, sofre com isso que eu vou falar. Você está falando sobre o incentivo virar uma moeda de troca. Eu vejo isso muitas vezes. E, assim, sendo muito honesto, toda vez que eu penso na palavra incentivo, a primeira coisa que me vem à mente é: eu vou pagar uma comissão adicional, vou pagar uma guelta, vou pagar uma grana, vou dar um prêmio para o cara. É isso que vem imediatamente. Uhum. Mas, por outro lado, existem coisas que eu, como líder de vendas, gostaria que o meu vendedor estivesse fazendo, que vão culminar na venda, no faturamento, e que ele não faz. Então, por exemplo, né? Positivação. Positivação, né? Mix. O produto XPTO, que é um lançamento. Eu sou a Colgate, eu lancei um creme dental novo e eu queria que a minha equipe de vendas desse uma atenção especial para esse creme dental novo. O outro lá, o MPA, que a gente fala, né? Ele de qualquer jeito vai vender. Mas e esse novo? Então, eles fazem o que eles querem e não o que eu acho que seria bom para a empresa que eles deveriam fazer. Ou seja, a meta não é só dele, a meta é da empresa. Tem o custo de P&D de desenvolvimento, tem o custo de marketing e lançamento daquele creme dental, a equipe de vendas precisa, portanto, positivar. Então, eu imagino que esse lado um pouco mais emocional, ele vai envolver a rotina do cara também, né? Uhum. Não é só tipo assim, ó, vai lá e faz o faturamento que eu te dou uma grana. Não, mas vamos fazer um caminho? E eu queria explorar essa história da trilha com você, né? Porque você falou de game. Aí eu penso, é um game, né? A vida é gamificada, né? Assim, a gente já vive essas técnicas de gamificação que às vezes as empresas até fazem de uma forma não consciente, Ah, mas a gente vive isso todo dia. Então, como eu falei, né? O programa de troca de ponto, a questão do acesso
Platinum, não sei O aonde. CRM bônus que tá na moda. Exato. Compra uma camisa e depois você ganha 200 pra comprar outra. Ganha um cashback. Aham. Então, isso são todas. Porque a gamificação, na verdade, ela é um. Isso vem de 2000 e pouco, as primeiras publicações ali, né? Uhum. Mas, na verdade, ele é um compilado de análise sobre motivação. Uhum. Então, o que está por trás não tem muita coisa nova, mas é novo o compilado. É colocar isso dentro, né, de um pote e falar assim, cara, podemos usar essas questões também em outras coisas que não são jogos. Uhum. Então, aí alguém inventou esse nome, gamificação, né? Que eu acho que até atrapalha de certa forma. Que parece que é um jogo, né? Né, é porque fica parecendo que é joguinho, é pior ainda, né? As pessoas às vezes querem, não, eu quero fazer um joguinho, né? Um app. Cara, não é isso. Isso não vai resolver, isso não vai fazer o cara vender mais, né? Então, agora eu Mas tem quero que. técnicas Sim. de game que às vezes você nem precisa do app, né? Então me fala, como é que eu posso? Pergunta que você está fazendo aí agora. Como é que eu posso? Será que o Fred pode me dizer como é que eu posso fazer um incentivo que funciona? Então, ele começa com objetivo. Ah, Objetivo. Qual é o objetivo desse incentivo? O objetivo é vender mais. O objetivo é lançar o produto. O uhum, objetivo é aumentar a positivação. uhum, O objetivo é aumentar a mix. Começa por aí, e esse já é um grande problema, porque geralmente as empresas elas querem resolver todos os problemas uhum, em um único momento. Então eu coloco dentro de uma conquista, que é a conquista do mês, do trimestre, da semana, 20 desafios. aham, E aí você cai no segundo problema, que são regras claras. uhum, Todas as regras dos 20 desafios podem estar claras. Só que na uhum, cabeça do sujeito, ele bateu o olho, ele fala assim: ah, tá, beleza, tem que vender mais. uhum, É isso que eu tenho que fazer. Então uhum, deixa eu correr aqui, né? E seja o que Deus quiser. uhum, Por quê? Porque ele vai ver o primeiro desafio, o segundo desafio, no terceiro desafio, ele já não sabe mais o que que é aquilo e não dá conta. uhum. Porque todo dia tem outras cobranças que às vezes não têm relação direta com aqueles desafios que foram colocados. Vamos trazer para próximo aqui da nossa realidade, né? É, prática, eu estou falando. Então, o que você está falando é, eu tenho um desafio, vender mais. Aí depois, um objetivo, vender mais. Aí eu coloco um desafio desse objetivo, que é vender mais e positivar 10 clientes. Aí depois eu coloco vender mais, positivar 10 clientes e fazer 4 itens por pedido. E assim vai ficando uma lista, é isso que você está dizendo, né? O vender mais, então, o desafio do cara, ó, você tem um objetivo de vender 100, certo? Aham, Esse é um desafio. Se você vender 100, você vai fazer 10 pontos. aham. Mas, se você atender 10 clientes, você vai fazer mais 10 pontos. Mas, se você também colocar uma média de 10 itens por pedido, você vai fazer mais 10 pontos. Mas, se você fizer a margem, mais, se você não der o desconto, mais, se você colocar o produto, item tal, lançamento em um dos pedidos, mais. O cara para e fala assim: ah, deixa eu tentar vender mais. É. Deixa eu fazer o meu Vou serviço. pela comissão que tá mais Deixa eu fácil. fazer o meu serviço aqui, seja o que Deus quiser. Amanhã eu tenho que falar. Meu cliente tá me esperando ali, deixa eu ir lá. Ó, então você está falando que uma das coisas importantes para um incentivo que funciona, você está vendo minha colinha aqui, é objetivo claro. Tem objetivo, regras claras, 2. Dois. Tá. Aí três. Feedback constante. É isso que eu ia perguntar. O feedback. Esse aí tem muita gente que erra, né? Então, você pega a maior parte das empresas, aquilo que a gente até estava falando no começo. Eu lancei o incentivo hoje Uhum, e eu vou falar quantos pontos esse cara fez no fechamento do incentivo. uhum. Durante o incentivo, ele não recebeu o feedback do desempenho dele. O cara vai no escuro. Então, aquilo ali não mudou o ponteiro dele, não mudou a atitude dele. Porque ele não está vendo se está certo ou está errado. O que, que ele está fazendo? Ah, hoje eu tenho que atender esses caras aqui, é lá que eu for. Uhum, Então, se você não der feedback, se ele não tiver na mão, e aí que a gente entra com o sistema, né? Ajudando, né? Eu tenho clientes que hoje usam o nosso sistema, mas a gente está lá muito mais por causa do serviço de apuração, uhum, né? Que eu consigo apurar e dar retorno rápido para o cara. Assim, ó, você fez ponto ontem, você fez X pontos. uhum, Não, mas eu não fiz X pontos ontem, eu acho que eu fiz mais. Você começa a trazer para o dia a dia a discussão sobre o incentivo. uhum, Por quê? Eu falo para ele, ó, você fez X pontos ontem. Não, mas X pontos do quê? Do incentivo tal. Onde que tá isso? Abre aí o aplicativo. Ah.
tem 3 desafios aqui. Por que que eu fiz 10 pontos? Eu fiz 10 pontos porque eu atendi 3 clientes, Uhum. vendi R$ 10.000 e coloquei 2 itens no pedido. Isso tudo tá Olha, no celular do cara. isso fica no celular Um do sujeito. aplicativo lá na. Lógico que aí depende de equipe. Tem equipe que trabalha todo mundo junto, um call center, por exemplo. Às vezes você não precisa do aplicativo, mas você coloca um quadro Uhum. onde as pessoas vão vendo e tal. Mas eu tô dando feedback para ele constante daquilo que eu chamei muita atenção na semana passada. Uhum. Porque todo dia o supervisor tá falando alguma coisa para ele Uhum. e tá chamando a atenção dele para alguma coisa. Então, se eu não falo também do incentivo, o que que acontece? Onde que vai estar a prioridade dele? O que tá No que falando tá todo falando. dia. Quer dizer, isso gera o engajamento, que é o que a gente começou a falar na nossa conversa. Exatamente. Como é que eu faço esses caras engajarem com a meta? Então a gente, me parece que a gente vai depurando a conversa, né? É engraçado que a gente abriu o nosso episódio falando de uma maneira muito ampla. Eu tenho metas e eu preciso que ele se engaje com as metas. Aí você foi afunilando esse negócio. É mais sofisticado do que parece, né? Você foi falando assim, não, mas não é assim, ó, meta. Não. Tem que ter um objetivo claro, e tem que ter regras claras, e tem que ter engajamento, feedback para gerar engajamento. Ah, então a gente vai afunilando a coisa. Porque eu quero levantar uma questão, Fred, que é o seguinte: conforme você fala, me vem à mente muitos exemplos de empresas que estão nos assistindo agora e que simplesmente mudam de rumo no meio do caminho. Então, lançamos o nosso incentivo, ele tinha um objetivo claro, número um. Ele tinha uma regra claríssima, número dois. E a gente falava com essa galera toda semana, tinha um feedback. Mas aí o caixa apertou e é o seguinte: vamos mudar esse objetivo, vamos criar uma nova regra e vamos tocar o barco. E a coisa muda 5 vezes ao longo do ano. Isso é ruim? Me parece que é, mas eu não sou o dono da verdade. Ou tem jeito da gente ser dinâmico Não, desse jeito? aí tem uma dica boa. Ah, Tem uma dica boa, né? E que a gente já tentou mudar essa, já conseguiu em alguns lugares, né? Em alguns clientes nossos, em alguns outros ainda tem uma certa resistência. Por exemplo, você tem às vezes que você até começou falando isso, a questão assim, mas não é melhor então tipo assim, a minha venda já ser gamificada ou fazer um incentivo? uhum, Não, você pode fazer, ó, eu tenho um grande objetivo no ano. Ou eu tenho o meu programa que está envolvido com todas as questões de vendas. tá. E aí o que que a gente sempre dá a dica? Solta a regra Hum, para um primeiro período. Qual é o primeiro período? Aí depende muito de cada negócio. É um mês? uhum, 2 meses? uhum, Trimestre? Quadrimestre? Qual é esse período que você tem mais domínio do que está acontecendo? uhum, Por quê? O que que acontece? Tem uma outra questão também, e isso também tem em método de gamificação, hum, que é você ter uma parte do desconhecido. uhum, Então, ó, hoje nós estamos falando de volume de vendas, margem e itens por pedido. ah, E aí, aconteceu o que você falou, ó, deu um problema aqui. Esse trimestre agora, a nossa questão é positivação. Nós estamos uhum, percebendo a nossa positivação está caindo. uhum, Nós estamos com 10%, 12% de positivação. Então, o que que acontece? 20, 30 dias antes, a equipe responsável se reúne, avalia o que está acontecendo nesse trimestre, avalia a empresa, troca uma ideia com os principais executivos, com o presidente, né? O que está doendo agora e uhum, tal. Nós vamos manter isso daqui do uhum, jeito que está ou não? Ó, vai ter um lançamento de produto, uhum. nós estamos com uma questão de positivação. Então, vamos substituir os itens vendidos por positivação Uhum, para o próximo trimestre? uhum, Por quê? Porque você também tem perfis associados a isso, né? Você tem uma questão que você motiva determinadas pessoas hum, por descobrirem sobre as regras do jogo. E elas querem ser é, as pessoas que entendem da regra do jogo. Motiva mais a pessoa a entender a regra. o embaixador. Motiva a pessoa é mais engajada por entender a regra e ser reconhecido porque ó, esse cara é referência nessa questão Aham. do que propriamente o prêmio. Eu já vi isso no É. passado. Você também já viu? Já vi várias vezes. Aham. Então, o que que acontece? Você faz isso, você muda e chama a turma. Ó,
E agora, desse trimestre, o desafio é positivação. Mas você fechou o ciclo, né? Fechamos um ciclo. Essa que é a grande. Então, a dica. Exatamente. Eu até coloquei a quarta aqui, então, já que você me deu. Ah, Porque você falou, tem que ter um objetivo claro, né? Ó, pessoal, tem que ter um objetivo claro, seu incentivo, tem que ter uma regra clara, tem que ter feedback constante, e aí eu coloquei uma quarta, que é um ciclo. Tem que ter ciclos, né? O uhum, ciclo pode ser de 12 meses, ou o ciclo pode ser de um mês, ou depende da dinâmica da empresa, da uhum. situação do negócio. Mas você percebe que você tem um programa anual, Aham. que você sabe que lá na frente você vai premiar uma galera, você vai ter mote, a área de comunicação, do trade, do marketing, vai ter mote para falar sobre isso, premiar os melhores, né, e tal. Só que quais são os desafios que eu estou colocando para as pessoas? Não, isso daqui eu posso mudando ao longo do tempo. Então Uhum. chega no final do ano, por exemplo, eu vou ter uma campanha de Natal, isso tem que ser planejado antes. Uhum. Eu até penso, Fábio, que assim, quando você começa a entender um pouco mais de gamificação e entender essa evolução do programa de incentivo, que é uma troca simples, por entender principalmente que as pessoas têm perfis diferentes e são motivadas por questões diferentes, Uhum. isso ajuda muito mais a empresa do que o vendedor. Porque se organiza a cabeça das pessoas lá. Não adianta você só soltar o incentivo. Você tem que fazer um acompanhamento disso. Então, Uhum. da mesma forma que você tem que dar feedback para o vendedor lá na ponta, constantemente, a gestão também precisa avaliar constantemente o que está acontecendo, porque ela também erra. Ela, Uhum. ela erra em que sentido? Isso é comum, a gente já viu muito também. Eu também faço o lançamento e faço assim, ufa, Uhum. lancei o incentivo que estava todo mundo no meu pé para lançar. Nossa, já vivi isso demais. Graças, foi. Aham, foi. E agora, quando é que eu vou pensar nele de novo? No próximo. Daqui uma semana para o final, eu vou assim, nossa, tem que Tem que, pagar o tem que prêmio, apurar o prêmio. tenho que apurar se alguém ganhou esse negócio. Fred, Entendeu? entendi. Então, você também tem que ajudar, e a gente entra muito nesse papel, né? Aham. Extrato se coloca muito como braço dessas áreas, dos consultores, falando assim, ó, deixa eu te falar, apurar tem uma questão de tecnologia, de dados, de informação, Uhum. que a gente te ajuda. Uhum. Então, por isso que eu tô te falando, às vezes o pessoal olha pra gente e vê muito mais, nossa, esse cara é o cara que ajuda a gente a Uhum. não fazer besteira. Uhum. Porque a gente já viu, por exemplo, incentivo de ciclo de um ano. Chega no final do ano e tem um desafio, ou dois, ou três, ou todos os desafios que não tem jeito de apurar no final do ano. Não. Por quê? Porque a regra que foi colocada lá, em tese, você tinha que estar somando coisas. Aham. E quando chega no final do ano, você só tem o total. Você não Aham. tem jeito de ficar. Você não sabe, você não tem a informação, não tem banco de dados para você poder fazer o cálculo como foi colocado na regra. Uhum. E aí entra as marretas, Uhum. né? Que se alguém pegar, né, né, a regra do Aquele incentivo, embaixador lá, ele olhar. aquele que leu a regra, você arrumou um problema. Aham. E muitas vezes problema grave, né? Problema que vai para ouvidoria, problema que o cara reclama, né? Que Aham. perde credibilidade. Então, o lance do ano que vem, Não sei vão lá, nem olhar. vamos nem ver. Fred, tem duas coisas importantíssimas que você mencionou e que eu quero destacar para a gente aqui. A questão da credibilidade, que eu vou deixar isso para falar na sequência, tá? Mas eu queria falar sobre esse tabu antes. Hum, Você colocou aqui um tabu em cima da mesa que eu acho que ele é muito importante, que é aquela história assim, ó. Eu sou o gerente de vendas, como você que está me assistindo, é um gerente, diretor comercial, e aí você está lá. Aí você falou, bom, legal, tem uma meta desgraçada de alta, eu vou fazer um incentivo. Então eu faço isso. A gente vai lá e monta o incentivo, lança o incentivo, e aí tem aquela história de eu tenho que depois pagar esse incentivo e a coisa não acontece e vai ficar ruim para o meu lado, porque eu tive que ir lá falar com o meu diretor, eu tive que levantar um dinheiro, e esse é o ponto da credibilidade que eu quero tratar daqui a pouco, com o fornecedor que financiou o incentivo, tive que pedir bênção para o presidente da minha empresa, e aí depois eu quero é que o mundo acabe, para ninguém nunca lembrar que um dia eu lancei um incentivo. Então essa questão do tabu, ela está muito relacionada, e agora eu falo, com a questão da credibilidade. Que é uma oportunidade, inclusive, de monetização. Então você estava falando aí que a gente pode ir fazendo ciclos, pode ir criando mecanismos ou regras, né? Regras não, mas incentivos, né? Não sei como dizer isso. Intermediários, lançou um produto novo, então o incentivo ele tem que ser tratado como uma marca.
A pergunta que eu quero colocar para você refletir é essa. O meu incentivo, se ele for uma coisa. Lembra do Fórmula Martins? Sim, Do sim, ataque? trabalhando Aquilo com era ele. uma marca. Aquilo tinha uma credibilidade impecável. Então, todo ano acontecia a mesma coisa e era um evento, era um acontecimento. E aí a empresa monetizava isso. Você é meu fornecedor, você quer ter performance superior? Entra no meu esquema. Né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a gente tratar o incentivo não como uma coisa assim, vou fazer uma coisa para você vender mais, mas sim como uma coisa, como um programa, uma entidade, uma instituição da minha empresa que faz com que a gente brinque de bater as metas, né? Isso seria o ideal. Isso seria o ideal. Você ter uma forma de orientar a equipe comercial do que deve ser feito, de qual é a prioridade. A Então, trilha. lembra lá do começo, a empresa tem o objetivo dela. Bem, Ela fechou qual é o objetivo, as metas dela e tal. Só que a equipe de vendas tem o objetivo deles. aham, Como que eu junto essas duas coisas? Então, o programa de incentivo ele pode ser o pano de fundo. uhum, Só que a gente tem que lembrar que na vida real você pode ter o pano de fundo, que é tipo o programa anual de incentivos e tal, né? Mas acontece aquilo que você falou, tem as dores que acontecem momentaneamente e de repente eu posso lançar algumas questões específicas, alguns incentivos menores específicos ao longo do ano. aham, Qual que é a nossa dica? Uma coisa tem que estar atrelada à outra. É uhum, onde você lança, né? Que você perguntou, mas não sei exatamente falar. Novos desafios. uhum, Novos desafios dentro daquele incentivo. Esse seria o mundo ideal, né? De você ter um grande incentivo periódico acompanhando as metas da empresa, onde eu aproximo meta da empresa com os objetivos e metas da equipe comercial, alguns objetivos muito óbvios, né? uhum, Que a gente chama dos extrínsecos lá, né, que são uhum. analíticos, ó, volume de vendas. Mas eu coloco outras atividades que às vezes eu não coloco o desafio, faça isso, não é mercantilismo, mas assim, eu vou dar destaque para o cara que primeiro vendeu o produto novo, Tá. eu vou falar de chamar o diretor e o diretor vai fazer um vídeo parabenizando o vendedor X porque ele foi o cara que bateu a meta de positivação no programa, que agora o item é positivação e ele atendeu 20 clientes em uma semana A e história de tal. sucesso, né? Então lá tem o vendedor que vai contar a história de sucesso dele para todos os outros 5.000 Exato, mesmo vendedores. porque isso é uma questão interessante, né? Fazendo parênteses aí. Por quê? A maior parte das pessoas e na maior parte dos momentos, o que mais motiva as pessoas são questões de socialização. É o Uhum, cara fazer parte. É o cara sentir que ali ele tem um valor, que ele uhum, está evoluindo, que ele está aprendendo. E aham. isso, às vezes, você não consegue fazer dano à bicicleta no trimestre porque ele vendeu X. Mas quando alguém ressalta ele e fala assim: Ó, quero parabenizar o fulano, porque ele conseguiu, né, a evolução. Ele entrou agora, tem 3 meses, é o primeiro mês que ele conseguiu bater a meta dele de não sei o quê, e dar um destaque para ele, parabéns, você está no caminho certo. Ou então, né, conta a sua história para todo mundo. Nossa, É, não, o incrível. cara chega e fala assim, e isso não está na regra, É muito. isso não está um desafio Tá ali, certo. entendeu? Fred, é muito maior do que o termo gamificação. É isso que eu estou aprendendo e eu espero que eu não esteja aprendendo, entendendo mal. Mas eu estou entendendo que é muito mais um programa de marketing comercial, é uma estratégia empresarial e não aquele programa da equipe, tipo assim, né? Ah, vocês viram lá aquele programa do pessoal de vendas? Não, é um negócio empresarial, né? Sim, total. Só que eu fico com medo só da gente colocar assim, Ah, de tornar a coisa mais complexa do que ela é. A gente sabe que a simplicidade ela vem da sofisticação, né? Quanto aham, mais sofisticado, o simples é o mais sofisticado possível. aham, Só que é muito uma questão de eu saber que eu preciso fazer aquilo. Por isso que eu entendo que antes da gente estar preocupado em motivar a, a equipe comercial, a ponta de lança, a turma que está lá uhum, tirando pedido, eu tenho que saber como eu vou gerenciar isso aqui. uhum, Quem vai organizar esse negócio e como você vai ter acesso a essas informações. uhum. Então você precisa ter essas coisas na mão para você falar assim: ah, agora eu vou planejar o meu incentivo.
né? Eu vou planejar o meu programa. Uhum. E o meu planejamento, ele tem que passar assim, como eu destaco, o que Uhum. que eu vou falar essa semana, a questão do feedback constante, que tem que dar feedback tanto em números, Uhum. né? Ó, se eu te coloquei um desafio, você atingiu ou não, você está chegando ou não, você está melhor ou não, quanto em reconhecimento, em Uhum. destaque, em comunicação, né? Isso precisa ser comunicado. Então, e talvez aí esteja, talvez o grande erro Hum. é você dissociar o programa de incentivo do dia a dia. Tipo assim, eu tenho um dia a dia, eu estou sendo cobrado, eu estou falando todo dia, eu tenho a reunião matinal com vendas, né? E não falo do programa de incentivo. Não, o programa de incentivo ele tem que estar alinhado ali. Uhum. Ou os programas, porque não necessariamente você precisa ter um só, né? Uhum. Seria o ideal, né? Onde todos os desafios você vai espetando ali no Que tem programa. uma grande marca, Que um tem guarda-chuvão. um guarda-chuvão, que no final é meta. Então, a questão não é criar uma gamificação, é gamificar esse dia a dia. Nossa, É legal. trazer isso para o dia a dia. Legal. Como é que eu trago feedback constante, objetivos, regras claras, engajamento dessa turma, né? Aham. Como é que eu trago isso para o dia a dia? Tem Aham. técnica para isso. Você pode chamar isso de programa de incentivo ou você pode chamar de uma gestão comercial de alto nível. Aham. Entendeu? Agora, a técnica de gamificação, ela ajuda nisso. A gente, Strategy, ajuda nisso. Faz vender, a Joint B ajuda nisso, né? Aham. Quanto mais conhecimento eu tenho sobre isso, mais eu consigo espetar a metodologia ali que, no final do dia, o que que eu faço? O meu vendedor, ele sabe o que que ele tem que fazer. Ele tem disciplina para fazer. Eu estou dando feedback constante para ele. Uhum. Então é como num jogo mesmo. Eu estou melhorando a cada dia. Por quê? Putz, fiz isso errado. Não, Uhum. errei aqui. Uhum. Não, agora eu vou passar de fase. Quer ver? Uhum. Ó, consegui passar de fase. Muito bom. Então, eu estou batendo naquele cliente ali, Uhum. né? E eu estou dando incentivo para ele. Estou oferecendo para ele a informação por que que aquilo ali não está funcionando. Uhum. Por exemplo, né, quando você tem venda recorrente, né, eu tenho uma carteira de clientes que eu tenho que passar ali todo dia e tal, assim. O que que é um negócio super comum de acontecer? Problema de positivação. Uhum. O sujeito simplesmente esquece que ele Uhum. tem metade da carteira dele ali. Metade da carteira ele nem lembra. Ou ele tenta resolver o problema dele em meia dúzia de clientes. Que são os caras que ele já sabe, que ele Ah. conhece e tal. Que ele não vende, compram dele, né? Compram dele. E Uhum. aí, o que que acontece? Temos um desafio de positivação. Vamos falar disso todo dia? Uhum. Fulano, ó, isso aqui está acontecendo. A gente já fez um programa uma vez, você conhece esse programa, né? Ah. Que a gente colocava no app os clientes sem compras, Era o né? Pokémon lá? Pokémon, Aham. né? E aí, por que que aquilo ali funcionou? Não é porque ficou bonitinho, tal. Não, primeiro, a informação estava clara ali, Uhum. ó, o cara que está conseguindo ver, mas principalmente porque começou a virar uma ferramenta do supervisor. Uhum. Então o supervisor chegava para ele e falou assim: você tem um problema de positivação. Onde nós vamos hoje? Ah, nós vamos no cliente 1, 2 e 3. Não, mas esses caras estão, né? Eles Uhum. compram sempre de você. Onde mais nós vamos hoje? Uhum. O cara É. abre o seu Ah. aplicativo. Aí ele abriu o aplicativo e tava. Tinha, Vamos, tinha, ó, tem um aqui, dois tinha porteiros, os vamos lá. Pokémons. Tinha os Pokémon. Só para você entender como é que funcionava. Era igual a brincadeira. Como é que chamava aquele joguinho? Chamava. Não, O o Pokémon jogo lá? Pokémon Go. Pokémon Go. Pokémon É Go. isso aí, era o Pokémon Go dessa empresa, né? Então apareciam lá virtualmente dentro do mapa, né? Mapa geográfico, os clientes que precisavam ser visitados e ele ia pegando esses Pokémons, vamos dizer assim, né? Foi genial. E a empresa, né, lá, ela todo mês ela subia uma lista nova Outros Pokémons. com outra estratégia. Aham. Então pode ser que a estratégia desse mês sejam clientes há 3 meses sem compra, com crédito aprovado. Que o vendedor, na verdade, não precisa saber desse tipo de detalhe. Só é assim, ó, vai lá e pega. Cara, é esse cara que vai lá. Vai e morde. É. Porque não precisa. Olha, vamos conversar sobre esse cliente. Ele é assim, assim. Não, 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 não. Pega. Mas se ele tiver dúvida também, clicava lá, abria lá e falava assim: esse cliente está Ah, é aqui por por causa disso, isso. disso. Ah, Tá não, bom. beleza. Se for um curioso, Aham. né? É. Mas se não Se for, for o embaixador e lá. outra coisa. O supervisor no outro dia falava da meta de venda, o que que o cara tinha vendido e tal, não sei o quê, mas falava assim, cara, você pegou 3 Pokémon. Uhum. Então virou uma conversa. Uhum.
Aquele negócio do feedback constante, da área de gestão, ela também se envolver com o incentivo, Uhum. né? Por quê? Porque o cara falava, virou linguagem, Perfeito. entendeu? Quer dizer, integrou a rotina diária. Exatamente. Ixi, eu coloquei o número 5 aqui então, para depois a gente fazer o fechamento da nossa conversa. Objetivo claro, regra clara, feedback, ciclo e integração à rotina diária. Mas o feedback, ele tem muito a ver com isso. Porque se eu dou feedback constante, em que momento eu vou dar o feedback para ele? Em que momento que eu vou dar destaque para aquilo que está acontecendo? Porque agora eu tenho a informação, eu tenho que ter a informação. Primeiro começa com isso, eu tenho que ter a informação. Uhum. A gestão, o supervisor de vendas, a turma do trade tem que saber o que está acontecendo. Eu tenho que fazer isso chegar para a ponta. E aí entra o que você está falando. Eu fiz chegar na ponta, mas eu tenho que falar para o cara. Fulano, abre aí. Olha o que você está vendo. Né? Onde que está a falha? Por que você não está batendo sua meta? Por que você não está conseguindo atingir o seu objetivo? Lembra o objetivo da empresa, o objetivo Sim. do vendedor. Você casou os dois, né? Você tem que casar os dois. Eu percebo uma coisa que eu acho que vai fazer todos nós aqui, eu e todos que estamos assistindo você falar, lembrar sempre disso, né? Quer dizer, você está criando, o que você está defendendo aqui é um ambiente disciplinado, então eu estou percebendo que existe uma disciplina, não é um programa que alguém inventa e joga para a galera fazer funcionar. Não, existe todo um aspecto de tarefas que são disciplinadamente, frequentemente coordenadas. Tanto da parte da gestão, é o que você acabou de falar, tem que integrar a rotina diária, tem que ter o feedback, vamos avaliar se a gente tem que mudar o ciclo, no próximo trimestre muda alguma coisa, entra uma coisa, sai outra, né? Mas também tem a disciplina do executor, que é aquele cara, a brincadeira que você fez aqui do Pokémon, que é um case de sucesso da Strategy, né? Que ele tinha uma disciplina. Então ele jogava, a palavra jogava é confundir aqui, ele executava sua rotina de vendas como um jogo. Então era disciplinado. E ao mesmo tempo, então disciplinado de um lado, e ao mesmo tempo atraente do outro. Quer dizer, eu quero fazer parte dessa coisa, eu gosto dessa marca, dessa ideia, dessa visão, dessa filosofia, é divertido, ou sei lá quais são os outros atributos. Disciplina e atração funciona muito bem, né? Essa atração, Hum. talvez se a gente chamar do componente emocional, Uhum, que é a questão do reconhecimento, que é a uhum, questão do fazer parte, que é a questão de perceber que estou evoluindo, né? uhum, Ou o feedback de que eu estou evoluindo, ou seja, você traz a questão do propósito maior, uhum. né? Então, é, uma história que a gente conhece bem, né? Quando o senhor lá falava assim, a questão de levar o produto lá longe, onde Uhum. ninguém A vai, visão da empresa, né? A né? visão da empresa, aquele negócio de propósito, e como é que eu trago esse sujeito para cá? Por Faço quê? parte de um exército, né? Isso, eu faço parte disso daqui, porque o que que acontece? O programa de incentivo, normalmente, historicamente, ele é mais mercantilista, é a troca. Uhum, Então, uma coisa que a gente precisa aprender é trazer esse emocional também. uhum, Porque se a disciplina é fundamental, né? E em vendas, a gente vê essa evolução clara de 10, 15 anos, né? Quando você começa a deixar a coisa, né? O processo mais claro, o que que eu tenho que fazer, quais são as metas, quais são os processos e tudo mais, eu tenho que trazer isso para o programa de incentivo e, principalmente, eu tenho que trazer isso para a equipe que gestiona esse incentivo, né? uhum, Então, uhum, eu tenho que dar ferramenta e trazer essa metodologia também para o incentivo. uhum, Vendas, o que eu entendo historicamente, o que está acontecendo já há uns 10 anos, é evoluir muito isso. uhum. Não sei se você percebeu isso, assim, o quanto vendas vem se tornando uma disciplina, uma matéria Técnica, mais estudada, mais técnica. É, técnica, isso aí. né, que e não é a questão de técnicas de negociação. É. Não, 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 não. O que que eu tenho que É. fazer? Meu funil, como é Não é que eu o faço? artista, né? Não é o É o cara que artista. joga um jogo específico. Joga o É o jogo. futebol da década de 40 e o Exata, futebol. perfeito, Ah, perfeito. Eu vejo isso claramente, essa evolução de 15, 10 anos para cá. Né? aham, 20 anos atrás, o máximo que você tinha era spin selling, e que era para venda complexa e para negociação.
hoje você tem uma infinidade de processos, de livros, de metodologia, de sistemas, de gente falando, sou especialista de venda disso, especialista. E pô, isso é super legal. Nós precisamos trazer isso para o incentivo também. Aham. Técnica de gamificação traz muito disso Uhum. para você profissionalizar, né? Para você evoluir esse negócio. Agora, a vírgula que eu coloco é que eu tenho que trazer toda essa disciplina para cá, mas você entender que a questão emocional intrínseca faz toda a diferença, porque dentro da equipe as pessoas são diferentes. Aquele negócio assim que é uma máxima bem antiga e que eu acho que ela é errada. O vendedor quer dinheiro. Uhum. Ele quer dinheiro porque todo mundo quer Eu quero dinheiro. dinheiro. Eu quero dinheiro. Uhum. Todo mundo quer dinheiro. Não é questão do vendedor. Né? Mas dentro da equipe ali, as pessoas estão em momentos diferentes. Às vezes o cara brigou com a esposa, não conseguiu pagar um negócio e tal. Ah, se você der dinheiro, ajuda? Pode ajudar. Mas se você dá um componente emocional para ele, que ele está no caminho certo, que ele está evoluindo, que a vida vai ser melhor, aquilo ali para ele chegar para a esposa e falar assim: olha que meu diretor falou de mim, tá vendo? Lembra daquelas brincadeiras que a gente fazia muito, né? Que a gente lançava uma viagem e ficava provocando o marido ou a esposa do Exatamente. vendedor ou da vendedora, né? E aí eles viravam um casal com um Com um propósito. propósito. Vamos levar as crianças para Disney. E Exatamente. tudo acontecia. Agora, Exatamente. Fred, eu não posso deixar da gente tocar em um ponto que é tecnologia, né? Porque eu imagino que aqui você que está assistindo a gente, você vê toda essa conversa, imagino que você está achando tão bacana quanto eu estou achando. É inspirador a gente pensar nessas coisas, mas a tecnologia talvez seja o seu calcanhar de Aquiles, né? A empresa, eu estou falando da empresa deles, tá? Eles precisam ter um aparato tecnológico sofisticado e robusto para um programa bem feito funcionar? Ou isso é terceirizável, por exemplo? Sim, isso é terceirizável, né? A Xtrategy faz muito disso, né? Da aplicação de receber dados, transformar dados, subir dado para a aplicação, colocar esse dado na ponta, né? Na mão do vendedor e tal. Tô falando de uma empresa simples, tá? Exato, Uma empresa simples pode contar com as estratégias da vida para fazer fora do ambiente tecnológico dela funcionar a Aham. coisa lá fora. Sim, ela pode. Ela Uhum, pode, ela consegue, né? Tem opções. uhum, Mas eu quero chamar a atenção que a ma- a ma- o- principalmente para as pequenas, né? O que você precisa já está dentro de casa. Hoje, é, a não ser talvez mesmo um profissional liberal, né? Porque a gente tem, né? O nosso softwarezinho eu uso até o nosso, né? uhum. A nossa mesmo lá, né? De funil de O seu vendas CRM. e tal. Eu uso o meu mesmo, né? Mas tem dezenas de opções, algumas gratuitas ou não. Mas as empresas hoje, no ERP de R$ 200 por mês, né? Ou às vezes um ERP mais sofisticado, as informações principais estão lá dentro. Uhum. Só que você precisa de disciplina, metodologia, parar um tempo, planejar como é que eu vou extrair essas informações para colocar na mão do vendedor. Mas o líder de vendas que trabalha nessa empresa que você destacou agora, ele é o cara que precisa ter essa disciplina para extrair os dados? Ou ele consegue terceirizar isso que talvez para ele seja a maior dor de cabeça de todas? Uhum. Tipo, como é que eu vou tirar esses dados? Eu vou falar com o Fred, ele vai mandar eu fazer isso aqui e esquece. Não, a gente consegue ajudar ele nessa situação, né? Falando direto, às vezes, com uma pessoa de TI, trabalhando com relatórios que já tem pronto, Uhum, né? Então, baixa esses relatórios aqui que a gente consegue transformar isso, né? uhum, Dar informação mais rápida, construir dashboards num valor, né? Que seja, né, factível, né? Para o uhum, sujeito, para ele poder ter na mão ali, uhum, né? A tecnologia hoje, ela não é mais o bicho-papão, assim, né? uhum, Como a gente via 10 anos atrás, você tinha que pagar X mil dólares para conseguir ter um dashboard, né? uhum. Não. Oracle, né? Eu lembro disso. Oracle, Aham, né? ClickView, você tinha que ter um aham. servidor específico, tal. Então, Hoje é tudo na nuvem, muito mais muito simples, né? mais rápido, mais simples, seguro, Power porque BI resolve. Power BI ajuda muito, né? Facilita muita coisa, Uhum, né? Ele complica um pouco porque você não consegue dar, assim, consegue, né? Mas fica mais caro, né? Você ficar dando acesso para a equipe de vendas, todo mundo vai ter acesso ali, comprar licença para todo mundo, às vezes isso pode ficar um pouco mais caro, mas tem soluções para isso. uhum, Mas sem dúvida, hoje você falar em alguns gigas,
né, de memória, você fala em capacidade de processamento, é isso que permite, né, usar a inteligência artificial, né? Uhum, Putz, a gente está fazendo lá um projeto com inteligência artificial que a gente olha e fala, cara, esse projeto 5 anos atrás não seria possível da gente uhum, fazer. uhum, E hoje é possível. Em vendas, tem muita coisa que 10 anos atrás isso ficaria muito caro e hoje é totalmente acessível, uhum. né? Então é muito de primeiro entender, cara, eu preciso melhorar esse ponto. Eu preciso ter objetivo, regras claras e dar feedback para minha equipe constantemente. Tá. Então, Vamos buscar uma solução para isso. isso é muito importante para nós que estamos aqui assistindo você falar. Primeiro, eu preciso entender que filosoficamente eu estou determinado a fazer esse negócio acontecer. Exatamente. Depois, o como é a parte mais, para nós que somos empresa, é a parte mais fácil. Para você vai ser mais complicado, para empresas que desenvolvem isso, mas para a gente eu vou dormir uma semana, depois de uma semana eu acordo e a coisa simplesmente Tá lá acontece. acontecendo. Muito O bom. cara tá lá com a aplicação na mão, Funcionando. vendo, né? E aí entra de novo a disciplina da empresa, de estar toda semana falando daquilo e Uhum, tal, uhum, né? Que, né, é o mais importante, uhum, né? É lógico, a disciplina, sem você ter o parceiro certo, né? Ter a informação ali na mão, ela acaba não funcionando porque o cara não entende o que está acontecendo. uhum. As duas coisas têm que andar junto. Mas tem essa disciplina, essa necessidade de fechar esse entendimento, colocar isso no dia a dia do negócio, que aí parte, né, Do, das do- assessorias de vendas, parte ou do, do próprio do cara, né? gerente, do sujeito que está lá, fala assim, não, vou organizar isso aqui e vou Perfeito. fazer esse negócio andar. Fredão, para a gente encerrar com chave de ouro, eu queria desmistificar. A gente falou coisas muito legais. Eu vou fazer aqui uma recapitulação rápida Vai lá. para que todos guardem isso, né? A gente falou aqui sobre o que significa, né? Essa palavra incentivo talvez seja um mito, né? Uma coisa que atrapalha a gente, né? Porque você falou aqui, no meu ponto de vista, sobre técnica de gestão comercial. Você falou sobre criar uma técnica de gestão comercial que ela contém um objetivo claro que eu vou dar para minha equipe buscar. Você falou que essa técnica ela tem regras claras para que eles sejam reconhecidos tanto concretamente, hard, que é grana, quanto soft, né? Que é emocional, que é o reconhecimento, o envolvimento emocional, lá do esquerdo e direito do cérebro. Aí depois você falou sobre uma técnica de constantemente dar feedback. Aí eu adicionei uma aqui que eu não sei se coube direito ou não, que eu posso mudar isso ao longo do tempo, ter ciclos, etc. E você falou que funciona se integra isso à rotina diária do vendedor. Essas 5 coisas que eu acabei de dizer, e aí eu falo para você que está assistindo aqui, eu entendi também, e aí eu vou te jogar essa pergunta que vai ser a última nossa aqui. Eu entendi que essas coisas elas podem acontecer mesmo que não houvesse um incentivo. Na verdade, eu entendo que o Fred está dando para a gente aqui uma lição sobre como eu e você, como líderes de vendas, deveríamos tratar do nosso dia a dia. Porque se você tem que ter um objetivo, a sua regra já é, por exemplo, a sua regra de comissionamento. Uhum. Vendeu, ganha, então já tem. Eu posso sofisticar, eu posso dar comissionamentos adicionais, prêmios adicionais, mas a comissão que eu pago para ele todo mês já faz parte disso. Eu acho que a grande questão é estabelecer essa filosofia de ter objetivo, regra, feedback e integração à rotina diária muito bem feito. E aí ele pode, contando com parceiros externos ou não, sofisticar isso para programas, criar marcas e assim por diante. Será que eu fiz um fechamento bom aqui? Você fez um fechamento quase perfeito. Ah, Qual que eu só queria chamar a atenção para essa questão do pano de fundo. Por que que é legal, às vezes, a gente construir, sim, um incentivo? ah, Porque tem uma questão é, é, da premiação específica, que uma premiação é a comissão, certo? né? Que Uhum, ele tá vendo ali todo dia. Mas quando eu coloco um pano de fundo com uma premiação histórica, um hum, negócio que chame a atenção, isso abre espaço uhum. para muita comunicação. Isso abre espaço para muitas questões emocionais, Sim. abre espaço para você ter o que falar, abre espaço Uhum. para você ter momentos de aproximação da coisa. Porque, e aí, só o último ponto.
A questão da gamificação, e a gente falou lá atrás de objetivo, foi a primeira coisa que você colocou, ter o objetivo. É porque o objetivo da empresa nem sempre é o objetivo da pessoa que está vendendo. Sim. Então, esse é o pano de fundo onde eu aproximo as coisas. Cola uma coisa nova. Esse cara quer evoluir na carreira, esse cara quer dinheiro, esse cara quer o prêmio, esse cara quer fazer parte do grupo, esse cara quer mostrar para a família que está fazendo algo de certo. Então, ele tem objetivos dele. E a empresa tem o objetivo dela. Venda, positivação, itens por pedido e por aí vai. Como é que eu aproximo essas coisas? O pano de fundo pode ser o programa de incentivo. Legal. Por isso que, assim, sim, isso é uma coisa de dia a dia. Por que eu crio o plano de incentivo? Eu crio o plano de incentivo para organizar isso aqui e ter os momentos, né? Conseguir criar momentos para poder colocar coisas além da premiação que eu já vou dar, né? Além das questões ali extrínsecas, né? As trocas que nós vamos fazer, mas também conseguir trazer esse cara para o meu lado, né? Motivar o sujeito. Porque no final do dia, como eu motivo a equipe a fazer aquilo que eu preciso que ela faça. Engajar o cara. Engajar o cara. Como é que engaja com o que eu preciso, né? Porque, né, às vezes ele pode estar engajado com o que o supervisor de vendas precisa. Nossa, já vi isso muitas vezes. Exatamente. Eu tenho que engajar com o que a empresa precisa, que a gente volta lá no começo da conversa. A empresa tem as metas dela. Ela tem que trazer todo mundo, né? Fazer lá o corpo, né? Todas as forças apontando para um mesmo lado, para a resultante ser grande. Se ela está apontando para um lado e a turma está apontando para o outro, a resultante é pequena, esse negócio não sai do lugar. Perfeito. Fredão, que aula! Muito bom, Fred. A gente poderia Conversa ficar boa. falando. Conversa boa. Ah, dá para passar o dia. Falei pra você, é um bate-papo com a galera que tá assistindo a gente aqui. Eu espero que você tenha gostado muito, porque eu gostei demais, aprendi muito aqui. Meu caderninho ficou azul de tanto que eu escrevi aqui. Fredão, eu vou te dar 30 segundos para você dar a mensagem final. Ou seja, a gente vai desligar o Spotify agora, a gente vai desligar o YouTube, ou talvez vá passar para o próximo episódio, se você está gostando. Mas eu queria que você desse a mensagem para ficar com ele, para depois eu encerrar o programa. Você tem 30 segundos e uma câmera. Vamos lá, gente. Assim, o Fábio fez um resumo, mas eu acho que é fundamental a gente reforçar isso. A empresa tem os objetivos dela, as equipes podem ter outros objetivos. A gente precisa aproximar isso. E para isso, todas essas questões, né, essas metodologias de gamificação, né? E elas passam por você ter o domínio da situação, o que está acontecendo, ter as informações, ter os dados, para que você faça o feedback constante para essas pessoas, né? Para todas as equipes, né? A Xtrategy, a JoinB, né? A gente pode te ajudar nesse formato. A gente trabalha com todas essas bases de dados internas, externas, entendimento de potencial de mercado, de projeção de demanda, posicionamento em relação a concorrentes, né? Desenvolvemos essas estruturas de tecnologia para facilitar a sua vida. Ok? Então a gente pode ser o seu parceiro, junto com a JoinB aí, e as suas equipes, né? Dando poder para a sua equipe poder gerenciar todo esse processo. Obrigado pelo tempo, obrigado, tá bom? Uma conversa sempre boa. Muito bom, Fred. Obrigado por você ter vindo. Hoje a gente falou então sobre como conquistar e manter o engajamento dos times de vendas com as metas estabelecidas. Esse é o nosso 13º episódio da segunda temporada que acabou de começar. Você encontra, portanto, 12 episódios tão bacanas quanto esse no @JointBFazVender, que é o nosso @ do Instagram. E lá você vai para podcast, você vai para YouTube, você vai para Spotify, todas as plataformas em que a gente está presente. Muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha sido útil. Fredão, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.